Olá, pessoal. Vamos então convidar a nossa ilustre dessa noite, a Luciana. Vamos mandar aí o convite. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Ana Lúcia. Anderson, da Núbia. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo? O som tá bom? Sim. O pessoal tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Muito bom. Lu, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez, para a glória do Senhor. E eu gostaria, enquanto o pessoal está entrando, esclarecer o propósito da nossa live de hoje, né? Nós gostaríamos, nessa noite, de compartilhar com todas vocês que estão aí conosco a nossa experiência no Ministério do Discipulado com as mulheres nas igrejas Presbiteriana do Brasil, de Votuporanga, e também na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. E a nossa base bíblica tem sido Mateus 28, 19 e 20, aonde ali o Senhor Jesus Cristo nos dá a ordem, né? E ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Então, a nossa base hoje é essa. Gostaríamos de estarmos falando hoje com todas as mulheres cristãs. Eu imagino, às vezes, que temos aí também pastores, né, de algumas igrejas que poderá estar nos assistindo em algum momento. Mas a ideia hoje é falarmos com as mulheres cristãs. E eu gostaria também de explicar que nós já fizemos 4 lives, já foram realizadas 4 lives no Instagram, Cleo Peixoto, onde nós falamos sobre o discipulado nas perspectivas intencional, formal e não intencional. E o conteúdo debatido em todas as lives nos trouxe a evidência sobre a importância de ser e fazer discípulos, independentemente da perspectiva. Ficou claro que obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo faz a diferença na vida do cristão desde o seu nascimento até a fase adulta. E a ideia é mostrar a nossa experiência no discipulado com mulheres e meninas a partir dos 12 anos de idade. Nós gostaríamos de apresentar quando e como tudo começou, como se desenvolveu e como está hoje em tempos de pandemia. Queremos compartilhar tanto o que funcionou, como as dificuldades encontradas no caminho, até com o propósito de incentivar e apoiar as mulheres cristãs que tenham o desejo de participar, dirigir e implantar o ministério com as mulheres das suas igrejas. E nós, com certeza, nós nos baseamos aqui, né, no método do Senhor Jesus Cristo, aonde ele faz ali o chamado dos seus discípulos para poder ensinar, para pregar, e que esses discípulos o sigam em todos os aspectos, né, e no seu próprio exemplo de vida. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4,19, ele veio com um propósito claro, bem definido, sobre o que fazer, como fazer, para poder obter os seguidores praticantes, não apenas ouvintes da sua palavra.
Então, o desafio que nós lançamos na live de hoje é para que as mulheres cristãs que desejam engajar-se de alguma maneira no Ministério de Discipulado com mulheres possam, então, dar aí esse primeiro passo. E você, mulher cristã, que guarda no coração um desejo de se engajar no ministério de mulheres na igreja local, e você não sabe por onde começar, como começar, seja por falta de material, metodologia, engajamento entre as irmãs, liderança da igreja, o desafio é que você dê, né, o seu primeiro passo. Então, nós faremos aqui o relato da nossa experiência ministerial com o propósito de proporcionar oportunidades para obedecer ao Senhor Jesus e desfrutar dessa maravilhosa bênção da mutualidade no discipulado. E olha, pessoal, é possível que ainda alguns de vocês ou algumas de vocês não nos conheçam, ou às vezes já conhece bem a Lu, ou conhece a mim, né? Ou não me conhece ainda. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Cléo Peixoto, casada com o José Peixoto, sou mãe da Danúbia, avó de duas coisinhas mais lindas do mundo e também amáveis, que é o Caleb, de 8 anos, e a Lia, com 5 anos. E sou sogra também do meu genro preferido, que é o Anderson Guardieri. Lu, fique à vontade para também fazer a sua apresentação e falar o que você acha importante e necessário. Boa noite a todos, né, que estão aí. Para quem ainda não ouviu as lives anteriores também, então a Cléo me chama de Lu, meu nome é Luciana, né, carinhosamente Lu, e eu sou casada com o Douglas, o pastor Douglas, e sou mãe do Pedro, que já se casou com Ana Luísa, que também se tornou minha filha. Também sou mãe de André e Lia. Então, esses são as preciosidades da minha vida. E sou muito amiga da Cléo. Amém, amém. Muito bom. Bom, eu também gostaria de esclarecer, né? Por que a Lu está de volta conosco? Como já falamos aí, tivemos um outro encontro, né? Então, nós falamos sobre discipulado nas diferentes perspectivas. E no decorrer das lives, eu fui despertada, né, com o desejo de ajudar outras mulheres cristãs que gostariam de se envolver diretamente, de modo intencional e formal, com o discipulado para mulheres. A Lu, a Márcia Zanuso, que estará na próxima live conosco, inclusive, e eu, temos uma experiência muito rica no discipulado de mulheres para compartilhar com as irmãs e desafiá-las a começar ou, às vezes, até prosseguir um trabalho já iniciado na sua igreja local. Socializar o serviço que prestamos ao Senhor com resultados valiosos será unicamente para a glória de Deus. E é por essa razão que eu trouxe a Lu de volta. Hoje nós faremos a live num formato diferente, em que a Lu e eu estaremos relatando nossa experiência no Ministério de Discipulado e Aconselhamento Bíblico para Mulheres na Igreja Local. Por isso, é necessário um relato do histórico em comum. Como iniciou esse projeto, que inclusive, né, foi na Igreja Presbiteriana de Votuporanga, como ele se iniciou. Nós não temos aqui a pretensão nenhuma de apresentar nossa experiência como modelo de perfeição e garantia de sucesso e que você deve ser seguido. Não é essa a nossa intenção. Apenas nós queremos incentivar as irmãs, sugerindo recursos didáticos, bíblicos, ferramentas, metodologias e também assim, de forma que seja adaptável a cada realidade
e objetivos específicos, né? Encorajando você a dar aí o primeiro passo. Nós duas estamos muito motivadas para trazer a nossa experiência. Esperamos que vocês gostem e que vocês se motivem a dar um pontapé inicial. E caso você tenha alguma dúvida durante a live ou queira saber mais, alguma coisa mais, você pode escrever nos comentários que nós vamos responder no final da live. A equipe já está toda pronta, né? Toda regimentada para anotar aí as possíveis dúvidas de vocês. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer as meninas, né, que têm trabalhado arduamente para que essas lives aconteçam. Que Deus abençoe cada uma delas de modo específico, né? E assim nós podemos dar continuidade. Lu, você está com a palavra. Ok, eu acredito que para iniciar, né, Cléo, a gente precisa contar como tudo começou. Eu não falei no início, mas atualmente eu estou morando em Ribeirão Preto, então eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, onde meu marido é o pastor, juntamente com o pastor Micael. E eu quero então começar dizendo que, embora eu seja esposa de um pastor, essa ideia do Ministério de Mulheres, ela nasceu no coração de uma mulher que é cristã e que ama a Deus, independente de ser casada com um pastor, né? Então, começando por essa ideia, né, eu acho que é importante ressaltar também que quem não conhece ainda a Cléo, gostaria de dizer, né, que ela tem experiência em evangelismo, discipulado e aconselhamento bíblico pessoal há aproximadamente 30 anos, certo, Cléo? Isso, quase Mais ou 30 menos anos. isso, né? Isso. E, inclusive, os novos convertidos da igreja local, onde ela sempre foi membro, normalmente foram acompanhados, né, em sua própria residência, né, na casa da Cléo, e com o tempo ela acabou se tornando uma referência, né, para as pessoas nessa área. Quem conhece e está aqui ao vivo, que eu já vi alguns nomes, sabe bem do que eu estou falando, né? Então, eu pessoalmente conheci a Cléo quando cheguei em Votuporanga, quando o Douglas, meu marido, foi pastorear a igreja, né, juntamente com o pastor Paulo, e eu sempre tive, então, o desejo, né, de trabalhar com mulheres, e era um desejo que ardia no meu coração, mas eu não sabia como fazer e o que fazer de forma específica, né? Então, algo que fosse vida na vida, talvez grupos pequenos, enfim. E Deus já estava agindo nessa direção, né, sem a gente perceber. No mesmo ano, o Douglas foi ministrar numa conferência em Vitória, no Espírito Santo, e eu fui junto com ele, nós passamos uma semana lá e ficamos hospedados na casa de uma família que a esposa, né, desse casal, a Elizabeth, ela compartilhou muito de um trabalho que ela estava fazendo naquela época na igreja local, que é a Casa de Oração, lá em Vitória, e compartilhou alguns testemunhos de transformação de vidas e famílias, né, coisas maravilhosas que Deus estava fazendo por meio desse ministério. E ela, então, naquele momento, ela estava usando um livro com as mulheres que se chamava Esposa Excelente, da Marta Pease. Ao mesmo tempo que eu ouvi tudo aquilo, eu vi também, né, a experiência dessas mulheres, eu vi um norte para talvez iniciar o que eu tinha no meu coração em Votuporanga, que é onde eu estava morando, e eu tive a clareza que não dava para esperar mais, né, muito tempo, para começar algo prático. Então, quando voltamos para casa, eu procurei a Cléo e conversamos sobre a possibilidade de usar esse material, esse livro, e elaborar uma metodologia de trabalho que pudesse iniciar
um ministério de mulheres, né? Então, nós resolvemos agregar também a experiência da Márcia Zanuso, né? E nos propusemos a orar por um período de 6 meses, né? Então, isso foi em 2014. Agora, Cléo, acho que você pode contar um pouco como a gente deu sequência a esse projeto. Ok. Então, nessa ocasião, nós já formávamos uma equipe. Éramos em 3 mulheres, né? Uma equipe de 3 mulheres. E nós nos reuníamos, orávamos e analisávamos as literaturas que iríamos propor. Discutimos a possibilidade e também as formas, como desenvolver o ministério e também as metodologias. Fizemos inicialmente um treinamento entre nós, que envolvia leitura, estudo e aplicação do conteúdo do livro Esposa Excelente à nossa própria vida. Então, nós nos avaliávamos, confessávamos os nossos pecados umas às outras, nos comprometemos a orar umas pelas outras, da equipe, enquanto equipe, e também nos ajudar nas dificuldades espirituais e emocionais. Concluída essa etapa, passamos para uma segunda fase. Vamos fazer um treinamento de aconselhamento bíblico com material do Nutra, que inclusive foi sugerido pela Lu na época, né? Porque ela já tinha feito o Nutra anteriormente. Então, nesse momento, nós fomos aprender entre nós como é que era discipular, o que era discipular, o que era aconselhar biblicamente. E aí nós fomos vendo vários tópicos, desde o que não é discipulado, diferença em discipulado e evangelismo, o que é aconselhamento, fundamentos, métodos, ferramentas. Inclusive chegamos até a falar sobre uma possibilidade ou fracasso no aconselhamento. Passados 6 meses, após todo esse planejamento, apresentamos um projeto ao Conselho da Igreja para análise, discussão e se ele era ou não viável. E pela graça e bondade e confirmação de Deus, o projeto foi aprovado. Então, nós passamos a terceira etapa. Nessa terceira etapa, nós definimos a didática e a metodologia para iniciarmos com as mulheres. E qual seria, né? Quais foram as estratégias? Então, como a Lu tinha aí já esse desejo no coração, nós começamos com pequenos grupos, com uma tutora e apenas 5 mulheres participantes. Então, era um total de 6 mulheres em cada grupo e, na época, totalizavam 15 mulheres. As tutoras, no caso, a Cléo, eu, a Lu e a Márcia, que já tínhamos passado por todas as etapas do treinamento, e inclusive essa sondagem pessoal, né, da nossa própria vida, tínhamos tratado o nosso coração, estávamos tratando também o nosso coração. E aí, então, nós decidimos, né, qual seria o período do curso. Então, o curso teria uma duração de aproximadamente 7 meses, com 16 encontros semanais de 2 horas. Tinha 3 dias e horários diferentes, de acordo com as possibilidades das tutoras, onde nós dávamos oportunidade tanto para as mulheres que trabalham, como para as que não trabalhavam fora de casa. E havia grupos funcionando durante a tarde e também à noite. Qual era o perfil das mulheres? As mulheres cristãs casadas, membros da igreja local. Nós abrimos aí 15 vagas e quando essas 15 vagas fossem preenchidas, e se elas fossem preenchidas imediatamente, então nós tínhamos como critério de garantia de participação as primeiras mulheres inscritas. Lu, agora você poderia continuar falando sobre os critérios da participação. Havia critério de escolha para as mulheres participar dos nossos estudos? Como é que era? Então, isso foi uma luta, né? Porque a gente ficava pensando, como que essas mulheres vão saber
quem que vai em cada grupo, porque são só 15, né? Então, inicialmente não teve um critério da nossa escolha, né? Da nossa parte, escolhendo quem iria participar. Então, nós apresentamos, nesse tempo de oração que nós tínhamos juntas e também individual, né? A Deus, o nosso pedido para que Ele direcionasse cada mulher que estava na agenda dele para participar desses 3 grupos, né? Então, nós elaboramos o projeto e ele foi apresentado numa escola bíblica dominical e disponibilizamos uma ficha de inscrição para aquelas mulheres que tivessem interesse em participar, então elas poderiam se inscrever nessas listas que ficava lá no fundo da igreja, né? Foi também criado e estruturado um regulamento por nós para afirmar o compromisso dessas participantes, né, em relação ao contrato de sigilo, ao que seria conversado nesses grupos, a leitura que pediríamos para fazer, algumas tarefas e também a frequência nesses encontros, né, até para priorizar em detrimento àquelas que não conseguiriam uma vaga, né, provavelmente. Então, nós demos início às 3 primeiras turmas do discipulado nas dependências da igreja local. Os estudos, eles eram focados totalmente na palavra de Deus e era um tempo de rasgar o coração, compartilhar o coração. Uma podia orar pela outra daquele grupo, né, no final dos encontros, e havia uma ajuda mútua nas dificuldades conjugais, especificamente por conta do livro que estava sendo proposto, né. É importante também dizer que nós não nos preocupávamos com os comes e bebes, né? Porque nesse dia ficou muito claro para nós que nesse tempo fixado, como seria semanal, a nossa mente precisaria ficar totalmente concentrada no conteúdo estudado, né? E aí no final, quando encerrou o curso, a gente iria fazer, e foi o que aconteceu, uma confraternização justamente para não perder o foco, né? E aí, como então como funcionavam esses encontros, né? Nós elaboramos um roteiro de estudo com perguntas de modo aplicativo sobre o conteúdo de cada capítulo do livro. Ou seja, como cada uma das mulheres participantes estavam ou não se deixando orientar, direcionar, decidir coisas da sua vida conjugal fundamentadas nos princípios e valores bíblicos aprendidos durante o curso, né? Então, cada participante expunha suas dificuldades, os seus avanços e também os seus desafios, né? Era um tempo de confissão de pecados, né? Umas com as outras, a Deus, né? Oração pelas outras, como eu já disse, e um comprometimento de estar orando, sobretudo, pelas questões desafiadoras que todos nós sabemos que existe no casamento, né? E quando eu digo digo tarefas, né? O que eram essas tarefas? Leituras, especificamente dos capítulos que estavam no nosso cronograma, né? Estudo do próprio capítulo, porque não é uma leitura rasa e muito fluida. Aqui eu sei que tem várias mulheres que já leram esse material e homens também, né? Porque a gente lê o título Esposa Excelente, pensa em várias coisas, né? Mas muitas querem jogar o livro na parede, né? E, enfim, porque nós escolhemos esse material justamente pela fidelidade da autora para com a palavra de Deus. Então, somos indesculpáveis, né, em muitas coisas que a gente gostaria que não fosse bem assim, mas é o que Deus pede para a gente ser, né? Então, as tarefas, elas consistiam em leituras, em estudo e oração e questões do próprio livro que eu já citei, né? Então, aí, ao final do curso, desses 3 primeiros grupos, que a gente já disse, foi feito, então, um encerramento, né? Claro que para ter o encerramento,
eu não disse, mas fizemos também uma abertura, né? Essa abertura, ela foi feita com a participação dos presbíteros que foram convidados, né, com as suas respectivas esposas, bem como dos pastores, até para que elas tivessem também a oportunidade de participar, se não nesses 3 primeiros grupos, nos próximos que nós já tínhamos a intenção de que eles continuassem acontecendo. E na finalização foi o que aconteceu, né? Nós pudemos fazer um culto de ação de graças com a participação desses mesmos líderes e as suas esposas, né? Tivemos um momento surpresa, né? Assim, onde os maridos dessas esposas que cursaram, né, deram testemunhos sobre mudanças percebidas nas atitudes e comportamento das esposas e foi realmente algo maravilhoso, né, muito impactante para as nossas vidas e sempre a gente fica assim impressionado como Deus faz por meio das nossas vidas que somos discípulas dele, apesar de nós, porque nós já falamos várias vezes nessas lives que o objetivo é ser discípula de Cristo, né? E não discípula das tutoras e de quem está à frente do grupo, né? Então, fizemos também alguns mimos, né, para as meninas e certificado, né, para as participantes, até como um incentivo para que elas prosseguissem aí na caminhada de santificação mútua no lar. Então, Cléo, agora acho que você pode falar um pouco sobre as expectativas e a realidade. Tá bom. Como foi dito, nós oramos aí, né, com antecedência, né, um período de 6 meses, para que o Senhor direcionasse as mulheres participantes. Fizemos vários pedidos de oração, mas um dos pedidos era esse, que nós não queríamos nem que a escolha fosse nossa e nem que elas nos escolhessem para fazer o grupo, e nem escolhesse, né? Não fosse induzidas a fazer. Então, nós oramos pedindo esse discernimento para o Senhor e nós confiamos na ação perfeita dele. E sim, e enfrentamos dificuldades, dissabores, momentos tristes. Houve 5 desistências entre as 15 participantes. Os motivos, os mais diversos. Teve motivo de enfermidade, tivemos divórcio, resistência em colocar em prática os princípios fundamentais do curso, que é como a Luciana disse, né? Submissão e respeito ao marido. Mas nós ficamos muito tranquilas e confiantes, porque nós entendíamos que Deus estava agindo em todo o tempo para a glória dele. Por isso, foi fundamental o nosso tempo de oração. Nos ajudou muito a manter o foco de que nós fazíamos em Deus e para ele. Houveram momentos muito difíceis de levante contra o ministério, mas a certeza da confirmação que tivemos de Deus sempre nos deixou muito tranquilas, apesar da tristeza inevitável em alguns momentos. Em relação aos frutos do ministério, superou os momentos ruins, inclusive as nossas próprias expectativas. Fizemos uma avaliação com o grupo em relação a prosseguir com os livros e também a indicação do curso para outras mulheres. No caso, o que elas tinham feito, né, Esposa Excelente, se elas indicariam ou não para outras mulheres. E o que nós colhemos de resultado? 100% das mulheres que fizeram o Esposa Excelente, elas estavam prontas e estavam bastante motivadas a fazer outros cursos. Inclusive, elas já até apontaram na época sugestões de tema. E 100% indicaria o mesmo curso, Esposa Excelente, também para outras mulheres, né?
Mas um fato inesperado aconteceu. A Lu não estaria mais conosco a partir do próximo ano, ou do ano seguinte, pois foi o contexto em que ela se mudou para Ribeirão Preto. Nesse contexto, ficamos a Márcia e eu, aparentemente ali, sozinhas. E poderia sim ter sido motivo para a gente desanimar, mas Deus foi gracioso para conosco. Nós, nesse momento, iniciamos o primeiro treinamento com as mulheres que já haviam participado do curso Esposa Excelente. E, para a glória de Deus, 9 mulheres foram treinadas e essas 9 mulheres elas passaram a integrar a equipe. E Deus fez uma multiplicação. De 2, nós passamos a ser 11 mulheres a ser desafiadas a discipular outras mulheres. Resultado, qual foi? Naquele ano, em 2016, o Ministério alcançou 46 mulheres entre casadas e solteiras. A partir daí, o Ministério cresceu, se fortaleceu, tanto em Votuporanga como em Ribeirão Preto. Pois a Lu, debaixo da graça de Deus, levou com ela a semente que fez prosperar o discipulado na igreja de Ribeirão Preto, com mulheres casadas e solteiras. Ela desenvolveu ali um lindo trabalho, inclusive com as adolescentes e jovens. E aqui em Votuporanga, nós criamos outros módulos com outros livros, como, por exemplo, Mulheres em Apuros, também da Marta Pisse, Mentiras em que as mulheres acreditam a verdade que libertas, da Nancy DeMoss, Pecados Intocáveis, entre outras literaturas que nós passamos a utilizar. E também inovamos, porque criamos um módulo com ensinos básicos de culinária para as mulheres cristãs. Aliás, um curso, gente, que é sensacional. Esse será o assunto, inclusive, da próxima live com a nossa irmã Masterchef, encarregada do módulo, que é a Márcia Zanusso. E Deus é tão maravilhoso, tão perfeito e tão presente, que nessa mesma época, nesse mesmo tempo, o grupo de homens também se organizou com o mesmo propósito, trabalhar vidas, vida na vida. E só que de modo bem específico à realidade dos homens, né, dos maridos. E a equipe, então, envolvida com o ministério, mulheres e homens, agora não somos mais apenas 11 mulheres, mas somos 11 mulheres e mais um grupo, um número muito bom de homens. Nós nos reunimos em 2018 a favor da formação e sistematização de um conselho da igreja que se consolidou e nos apoia, nos auxilia no planejamento das atividades e quando nós temos dificuldades no ministério. E pela graça e amor de Deus, apesar da distância geográfica e da pandemia, nós permanecemos unidas no propósito de obedecer ao Senhor, aprendendo dele, com ele, e nós continuamos ensinando outras mulheres em diferentes áreas da vida cristã. Claro que há muito mais para a gente falar, mas o tempo não ajuda. Então, nós estamos aí à disposição para esclarecer, ajudar, contribuir, caso alguém queira seguir aí o Senhor Jesus Cristo, né? Nesse projeto de discipulado. E aí nós gostaríamos um pouquinho, né, Lu, também de falar sobre os desafios da pandemia. E eu perguntaria, né, Lu, será que a pandemia trouxe novos desafios? Ou o ministério parou? Ou ele se reinventou? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Como foi e como tem sido o nosso ministério. Ok, é importante falar antes disso, Cleo, que embora eu já falei no início de como nós montamos e organizamos e como se deu o início desse ministério, em cada lugar, em cada igreja,
ele vai ser adaptado à sua realidade. Então, inclusive aqui em Ribeirão Preto, o início foi diferente de como foi aí em Votuporanga, né? Então, eu cheguei numa igreja e aí eu iniciei o primeiro grupo com as esposas dos presbíteros e do pastor auxiliar que estava aqui, né? E, diferentemente de disponibilizar um questionário voluntário ou uma ficha de inscrição voluntária, as pessoas começaram a me procurar. E foi daí que nasceu, então, o primeiro grupo de jovens, porque uma jovem veio solicitar se eu poderia fazer o discipulado com elas, né? E com as adolescentes foi a mesma coisa. Então, ele tomou uma outra proporção, né? E essa é a riqueza do reino, né? Fazer discípulos conforme a necessidade, sabendo que é uma ordem que deve ser obedecida, né? Então, voltando aí o ano passado, né? Nós estávamos com 7 grupos que iriam funcionar em 2020, as adolescentes, as jovens, as mulheres casadas e solteiras, cada uma no seu grupo, com o seu material já comprado, cronograma feitinho do primeiro semestre. Tivemos um encontro e aí a pandemia chegou com tudo, né? Então, naquele primeiro momento, nós não tínhamos ainda esse hábito das lives, né? Foi ali que tudo começou, né? E agora tá essa bênção, se a gente souber aproveitar muito bem, né? Então, nós interrompemos o ano passado, paramos e achando que, daqui a pouco a gente volta, e assim foi, né? E então, a partir de maio do ano passado, eu me propus a usar um material online pelo Google Meet mesmo, fiz o convite para todas que estariam já nesses grupos do discipulado e nós estudamos então por algumas semanas o material do projeto Coração, que é Don't Follow Your Heart, não siga o seu coração. Até foi uma grande amiga de Bragança Paulista, Lívia Chumisky, que traduziu e foi muito bom o resultado, porque uma coisa bem interessante que aconteceu. Como nós tínhamos grupo de adolescente e grupos de mulheres, pelas faixas etárias, nesse discipulado online, eu olhava na tela do meu notebook e tinham algumas mães com as filhas, né? Então, ficou um discipulado intergeracional, né? Se assim a gente pode denominar, o que é muito rico e muito gostoso, né? Porque a palavra é a mesma, né? E foi realmente um agir de Deus. É lógico que o abrir do coração, o compartilhar as lutas pessoais, ela não é tão eficiente quanto do presencial. Isso é um resultado que não tem como negar. Mas apesar disso, Deus continua fazendo do jeito que Ele quer e que é sempre o melhor, né? Então, depois desse estudo, também propus alguns capítulos do livro Caídos, mas não derrotados. E aí já ampliei o convite para pessoas, inclusive missionárias irmãs de pastores da PMT que estão na África ou na Espanha e elas puderam participar. Então, essa é a bênção também de saber utilizar, né, a rede virtual. E também continuo, né, com uma lista de transmissão que eu faço com trechos de livro, acho que muitas daqui recebem diariamente, que é um projeto que tem abençoado vidas também, trechinhos diários de livros com conteúdo bíblico também. E, inclusive, a Lívia, de novo, que tem sempre me ajudado nesse projeto. Então, é uma bênção a gente poder manter o discipulado sem nenhuma desculpa e com o prazer de saber que nós estamos crescendo juntas, né? E as meninas também têm se desenvolvido aí com outras tutorias, né? Eu sei que você também fez muitas coisas diferentes e desafiadoras. Então, eu acho que é super importante você contar, Cleo, do ano passado para cá.
Então, eu no ano de 2019, eu por conta de problemas familiares, né, eu acabei diminuindo um pouco as minhas atividades, mas as meninas elas continuaram trabalhando, eu né, monitorando. E aí com a pandemia, passado esse um ano da pandemia, 2020, elas começaram também a procurar, né, querer continuar, dar continuidade. E diante dessa impossibilidade, elas mesmas acabaram me dando algumas sugestões, né, de como fazer e o que fazer. E aí, nesse contexto, eu criei o canal do YouTube, né, com conteúdos bíblicos, aonde a gente tem trabalhado ali temas desde como você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, né? A Bíblia, estudos sobre a Bíblia e assuntos específicos mesmo para atender as mulheres nas suas dificuldades, né? Nos seus relacionamentos com o esposo. Então a gente tem trabalhado também disponibilizando conteúdo. Os conteúdos eles têm sido lançados, né, semanalmente. Só agora no mês de maio e junho é que a gente não está publicando por conta das lives. Nós estamos trabalhando aí com as lives, mas terminando as lives nós vamos dar continuidade a esse material. E pretendemos também, né, debaixo da graça de Deus, em alguma ocasião, voltar para os nossos encontros presenciais, que tá difícil. A hora que a gente pensa que vai voltar, É. a gente percebe que né, vem uma onda aí diferente. Mas, como você disse, temos servido ao Senhor da forma dele e como ele tem permitido. Amém. E aí, este ano, então, as mesmas meninas que não fizeram presencial ano passado, nós fizemos um rearranjo entre elas com o material que já estava em mãos sem utilizar e organizamos para começar presencial de novo. Mas fizemos um encontro com as adolescentes, não deu nem para fazer o primeiro e já tivemos a restrição dos horários também. Mas aí já ficou definido que iríamos fazer online. Então, pôde ampliar o número de participantes, né? E, inclusive, agora, nas próximas semanas, já estamos finalizando, né, os grupos. E também na esperança de que o segundo semestre possamos fazer novos grupos presenciais, né? Eu queria ressaltar uma coisa ainda, Cleo, que é muito importante. Nenhum desses grupos substituem a comunhão com o corpo igreja, né? E nem o ensino que é realizado pelos nossos pastores. Então, lembrar, né, embora já tenha sido dito em outros momentos, que o discipulado ele faz parte do nosso caminhar com Cristo em obediência ao mandado dele em discipular, em fazer discípulos de Cristo, né? Porque infelizmente existe uma tendência, né, de algumas pessoas falarem, eu já fiz o discipulado essa semana, então eu não preciso de mais nada, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter também, lembrando que é uma parte importante da nossa vida cristã mesmo, né? E como a gente cresce, né, em amor e na presença de Deus. Sim. E a memorização de versículos também, que a gente sabe que é algo bastante cobrado, né? As meninas sabem disso. E o rodízio de oração é uma coisa que nós fazemos também pelas integrantes dos grupos. A gente faz a cada semana ou a cada quinzena, que uma ore pelos pedidos específicos da outra, né? É uma forma da gente conhecer muito melhor e ter uma comunhão mais íntima com as integrantes do grupo, que quando no presencial acaba o culto, tchau, vai embora correndo, todo mundo tem seus horários, então é uma estratégia bastante interessante. Muito bom. Muito bom. E aí nós gostaríamos, né, de nos colocarmos à disposição para conversar, né, ajudar. E se for o caso, né, de quem está nos vendo
tiver o desejo e a intenção de implantar na sua igreja. Lu, eu acho importante a gente também lembrar, quando você foi para Ribeirão, nessas visitas, nos congressos que você faz, você conversando, compartilhando, nosso projeto acabou indo para outras cidades também, né? Nós acabamos treinando, né? Eu fiz, foi solicitado, aí eu fiz treinamento com as mulheres, eu não lembro o nome da cidade lá, da Silvana. Não é de Campinas, né? Não, acho que é próximo ali. Fizemos também em São José do Rio Preto, um treinamento. Sim. Então, a gente se dispõe, né? Como nós acabamos aí desenvolvendo toda essa estratégia. Então, caso tenha, né, mulheres que têm a disposição de querer implantar esse ministério, nós nos dispomos para ajudar de alguma forma. Então, a ideia é que vocês comecem. E quem já começou, que não se desanime, porque obstáculos, sim, aparecem muitos, 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 muitos mesmo. Muitas dificuldades. Por exemplo, a própria pandemia, ela poderia ter sido um instrumento, ou às vezes até uma desculpa para parar, mas muito pelo contrário, né? Deus nos deu graça de nos reinventarmos. Então, é possível fazer, como a Lu disse, o presencial é insubstituível, mas diante da dificuldade do presencial, né, esse processo, esse projeto virtual, ele também nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos permite troca de experiências e vale a pena, né? Vale a pena ser vivido. Então, nós nos colocamos à disposição, né, para responder perguntas ou se vocês precisarem de ajuda, nós podemos colaborar, contribuir, né, Lu? Sim, com certeza. Aí, se você tiver alguma coisa mais para completar ou complementar, fique à vontade. Eu só queria voltar, embora já tenha relatado, que no início nós usamos o livro Esposa Excelente, ele continua sendo utilizado e ele é um material que a gente sempre recomenda, né, Cléo, para meninas casadas. Eu digo meninas porque desde recém-casadas, inclusive, você não citou, mas tem noivas que fazem com você, né, uma adaptação do livro, né, num preparo aí para o casamento, né? E também é um trabalho que eu faço com algumas meninas noivas, usando um outro material também. Tenho usado muito o livro da Elisa, Rumo ao Altar. E assim, a gente vai falando dos livros, né, Cléo? Porque a gente vai tendo conhecimento de tópicos específicos conforme a necessidade. Mas lembrando que para as adolescentes foi utilizado outro material, para as jovens também, né? E sempre são materiais complementares, porque o nosso livro base é a Bíblia, né? Nós cremos na suficiência das Escrituras, então, só para ressaltar essa questão do material. E tem também surgido, pela graça de Deus, trabalhos excelentes que a gente tem conhecimento, né? Então, quem tiver interesse pode depois conversar com a gente pode também indicar. Ótimo. Bem lembrado, porque eu lembro que nós analisamos, foi em torno de 6 literaturas, né? Que nós trabalhamos. Trabalhamos uma, migramos para as outras, conforme nós fomos vendo a necessidade, de acordo com o conteúdo, né? Então, a gente, pelo menos, aí temos 6 literaturas para fazer indicação, né? Eu não sei se tem perguntas, a minha equipe está se organizando para isso. Não sei se a Lu tem aí alguma pergunta. Enquanto a gente organiza essa questão das perguntas, eu gostaria de lembrar que no mês de maio e junho nós não publicamos vídeos no canal Conselhos da Cleo, que nós estamos dando aqui continuidade, né, às lives. Mas temos vários vídeos lá para as mulheres, muito interessantes.
Que vocês possam também estar acessando o canal, qualquer dúvida pode estar entrando em contato conosco. Temos dúvidas, temos perguntas, equipe? Temos uma pergunta. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, Lu, acho que é para você, viu? Vamos lá. E como eu posso aderir esse discipulado na minha igreja? Preciso fazer algum curso para ministrar? Boa pergunta, né, Lu? Sim, na verdade aí tem duas perguntas em uma, né? Exato. Eu não sei se quem perguntou é de uma igreja que já possui esse ministério ou esse discipulado, porque, até fazendo um parênteses aqui, como eu disse que aqui em Ribeirão Preto foi diferente a implantação do que foi feito em Votuporanga, ainda existem muitas mulheres que não sabem que o discipulado existe, porque nós ainda estamos iniciando o treinamento de tutoras, né? Então, graças a Deus já temos algumas mulheres que estão já nesses outros grupos, porque eu não estou no 7, claro, e nem é esse o objetivo, né? Então, isso é um ponto. Mas isso tem a ver com a resposta do aderir a algum grupo, né? Então, se na sua igreja local já existe um grupo que se reúne, um grupo, nós estamos falando de grupo porque é a estratégia que nós utilizamos, né? Mas o discipulado também pode ser feito de forma individual, né? Aí vai depender de quem está à frente desse discipulado. Então, se você sabe que existe, você pode perguntar para quem é do local como funciona, né, o ingresso nesse grupo, vamos dizer assim, né, para você aderir. Agora, para que você inicie um trabalho, também vai depender do seu objetivo. Se você quer iniciar um ministério dentro da sua igreja local, então o primeiro passo sempre é consultar a liderança e ver as possibilidades e qual é o seu objetivo, né? Porque, inclusive, assim como no primeiro projeto nós levamos ao conselho, até hoje isso se perpetua, né? Nós não falamos assim, tem um livro que eu acho legal, eu achei bacana, então vamos estudar. Não, o conselho tanto de Votuporanga quanto daqui de Ribeirão sempre sabem os livros que estão sendo estudados e nós fazemos relatórios semestrais ou mensais para que eles estejam cientes do que está sendo feito, porque nós estamos submissas à autoridade dos nossos líderes, né? Então, é possível você iniciar, independente da sua idade, inclusive, um estudo, sim, de discipulado com outra pessoa ou outras pessoas. Não sei se respondi. Isso Eu é, ia só falar a questão da live, da próxima live que você disse semana que vem, que vai ser com a Márcia, que é uma estratégia excelente, né, de utilizar a culinária, mas aguardem que depois, semana que vem, vocês vão saber melhor. tá muito bom. Nós Você só ia não falar vamos. alguma coisa? Eu vou falar o seguinte: em relação a participar do ministério, porque às vezes a participante ela está envolvida nos grupos e ela de repente sente um desejo, um chamado como nós tivemos de ministrar para outras mulheres, né? Então, o que nós sugerimos, não sei se você concorda com essa fala, Lu, a sugestão é que ela passe, essa pessoa, se ela tiver esse interesse, que ela passe por todos os módulos, né? Ou pelo menos a maioria, ou pelo menos 3 módulos. Por quê? Porque quando nós iniciamos a fala, nós falamos sobre isso, a importância de tratar o coração, a importância de confissão de pecados, a importância de você aprender também, fazer o treinamento, né? Aprender o que é um aconselhamento bíblico, o que é o discipulado, o que não é, discipulado formal, informal, intencional, não intencional. É importante, não é uma regra, né? Como o pastor Douglas disse na nossa live anterior, não é uma regra você ter que ter uma formação, porque é uma ordem do Senhor Jesus.
Mas a partir do momento que a pessoa está inserida e ela tem o conhecimento bíblico, né, de como lidar biblicamente com o coração, ela vai ter mais facilidade para tratar e trabalhar com outras mulheres, né? Então, eu acho importante também a gente ressaltar essa questão. Uhum, concordo. A não ser, por exemplo, eu não sei se ainda está aqui, eu vi no início que a Mabel entrou, que é uma amiga querida que mora nos Estados Unidos. E ela, semana passada, me perguntou como ela poderia iniciar um trabalho lá com as mulheres brasileiras da igreja onde ela frequenta. Então, como ela não teve esse treinamento, eu estou orientando, dando algumas dicas, e aí deve se iniciar, né? Então, é importante termos a vivência até para saber sobre o material que nós estamos falando, né? E o efeito Exatamente. que Deus trabalhou na minha vida por meio desse material, portanto, vamos multiplicar, né? Exatamente. Que Deus assim nos abençoe, né? Sem Amém. mais perguntas, sem mais considerações, né? Que Deus nos abençoe, então. Lu, mais uma Amém. vez, muito obrigada, né, por estar aqui, a gente poder falar das coisas tão lindas que Deus fez, né, tem feito e fará, certamente, né, em nós, através de nós, e que nós possamos impactar e sensibilizar outras mulheres a se juntarem conosco nessa ordem de obedecer ao Senhor Jesus Cristo no ministério do discipulado. E que Deus abençoe ricamente o seu trabalho, a sua vida, e que você continue sendo essa luz, esse ponto de referência na sua igreja, eu digo assim, esse melzinho que atrai muitas abelhinhas para a glória do Senhor, e que nós possamos continuar trocando as nossas experiências, né, no ministério, crescendo e nos fortalecendo mutuamente para a glória do Senhor. Um abraço e até a nossa próxima live com a nossa Masterchef, Márcia Zanuso. Estamos ansiosos por Até. essa live, porque vai ser muito boa. Uma pena que não vamos poder servir, né? Mas Verdade, não tem degustação. não tem degustação, mas eu creio que vai ser muito bom para a glória do Senhor. Um abraço, pessoal. Amém. A vocês que ficaram aqui conosco até agora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Às vezes não todos assistiram, vai ficar gravado no IGTV, pode ver depois, pode compartilhar com outras mulheres, né, também para as igrejas. E nós, se vocês quiserem entrar em contato conosco no direct, nós estamos também à disposição. Um abraço a todas vocês, muito obrigada pela participação, muito obrigada por estar conosco nesse projeto. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau.